Barakatah Yahweh Shah, Barakatah Yahweh, Barakatah Yahweh, Barakatah Yahweh Shah. O livro de João, capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Yaqub, Nation of Islam. Yaqub, de acordo com a doutrina do grupo Nation of Islam, foi um intelectual que criou uma raça supostamente de demônios, a raça branca, através de um programa de disgenia utilizando negros. Eles vivem desta forma há milhares de anos. Eles não conheciam doenças até surgir o homem branco. O que o orangotango quer dizer? Diabo branco. Diga a ele que eu não sou isso. Eu não te conheço. Como é que eu vou dizer isso? Ele disse... Eu adivinho, diabo branco, diabo branco. É. Você falou a Tchutchu? Diga a eles o que eu direi. Tudo bem. Este demônio branco ainda não foi derrotado. Ninguém vai tocar no cabeludo. Espírito, pessoal, o Espírito de Cristo, a vida de Cristo. Não chamavam mais a imagem, ou até os dias de hoje, muitos de vocês, os religiosos, né, que estão doutrinados nessa ideologia do homem branco, né, a religião do homem branco, né, que não faz, que é supremacia branca, né. Vocês pensam que esse Jesus Borgia é Cristo, o Cristo que se refere na Bíblia, só que não é. O verdadeiro Cristo é um homem de cor, um negro da tribo de Judá, ok? E 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, como que a imagem da besta fala nos filmes, né? O Mel Gibson tinha feito um filme, né? Como é que é o nome do filme mesmo? Ai, já faz tempo que eu não vi mais esse filme também, né? Assim que eu entrei assim que eu descobri a verdade, eu não quis mais saber dessas coisas. Mas vocês sabem qual filme, né? O último filme do Mel Gibson. Eles pegaram alguém que parentava esse cara, certo ou errado. Eles não pegaram um negro, né? Com cabelo de lã e olhos vermelhos, pele bronzeada como se ele fosse queimado numa fornalha. Não, eles pegaram um sem pigmentação, um branco, né, de cabelo liso. Isso daqui não é cabelo de lã, pessoal, isso é cabelo liso. O homem branco não tem cabelo de lã. Só negros têm cabelo de lã. Um homem branco tem cabelo liso, né? E eles deram a imagem de Cristo a este homem. Vocês começaram a partir daí, a partir da Renascença, de chamar esse homem de Cristo, né? Que também a imagem da besta falasse, né, nos filmes, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, porque essa imagem, depois que o homem branco, né, lembrem-se, vocês estão agora num continente chamado América, que biblicamente se chamava de Arsaret, né? O livro de Esdras, 2 Esdras, capítulo 13, verso 40 a 45. Vocês mesmos vão ter que pesquisar. Esse lado do mundo se chamava de Arsaret. Assim que o homem branco pôs o pés aí, né, há 500 anos, 400, 500 anos atrás,
ele começou a chamar essa terra de América, o continente todo, a terra toda de América, né? E ele forçou os nossos indígenas nativos daí da nossa terra, de quem eu também sou descendente, por parte de pai, eles forçaram, né, o nosso povo para adorar esta imagem, senão eles seriam mortos. Isso é fato. O que realmente está escrito na Bíblia é fato na vida real. Isso é fato, pessoal. Não vai mudar. Não importa o que o caucasiano não sabe, mas eu não tinha nada. A escravidão começou na Europa. Lembre-se, o nosso povo reinava a Europa. Não foram muçulmanos, foram cristãos israelitas. Porque eu sei que muitos de vocês ficam dizendo assim que a palavra cristão não está na Bíblia. A palavra cristão está na Bíblia, mas isso é para uma outra vez. Mas quem eram chamados de cristão eram somente os israelitas, os judeus, as 12 tribos. Eles, porque só nós seguíamos os estudos de Cristo. Somos nós que devemos seguir os mandamentos de Deus, os estudos de Cristo. Somos nós, não os gentios outros. O asiático não tem nada a ver com os hebreus. O caucasiano, que é descendente dos edomitas, de Esaú, não tem nada a ver com os hebreus. O árabe não tem nada a ver com os hebreus. E os verdadeiros nativos africanos não tem nada a ver com os negros que foram escravizados. Os nativos africanos são descendência de Cão. Nós somos descendentes de Jacó. Tá bom? Então, é isso. Agora, para nos aprofundarmos, para colocar mais peso no que eu estou tentando explicar para vocês, vamos agora para o livro apócrifo, o livro de sabedoria. Se vocês procurarem pela Bíblia, eu vou colocar, claro, um link aí debaixo do vídeo, né, na descrição do vídeo e tudo mais. Né? Vocês podem ver Bíblia Católica, Bíblia Ave Maria. Essa é a Bíblia Ave Maria. Está aqui, ó. Bíblias, a Bíblia Ave Maria. E na Bíblia Ave Maria, certamente, como quem for que está aqui, né, que controla esse site, ele certamente, né, de maneira correta, colocou um livro apócrifo, sabedoria, na Bíblia. Por quê? Porque os apócrifos sempre fizeram parte da Bíblia. Tá bom? Lembrem-se do vídeo que eu mostrei para vocês. Sempre fizeram. Aquela Bíblia que eu tenho aqui na minha mão é de 1540 e pouco, pessoal. 1540 e pouco. Qual Bíblia que vocês vão querer dar mais ouvido, dar mais crença? A uma Bíblia bem mais antiga, mais próximo do original, ou a que vocês têm hoje, que muitos livros foram tirados e certas palavras foram manipuladas? Né? Pensem um pouco, pessoal. Então vamos para o livro de sabedoria, para o verso 15 ao verso 20. E com isso eu vou terminando este vídeo, tá? Eu já sei que já ficou bem longo, mas é assim mesmo. Vamos lá. Livro de Apócrifos. Sabedoria, capítulo 14, verso 15 a 20. Verso 15. Um pai aflito por um luto prematuro, César chegou a ser preso, mas escapou da prisão e foi morto na cidade de Viana, na Espanha. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, ou seja, tão cedo morto, ele morreu, né? Parece que se vocês forem ler aqui, ele morreu parece que com 31 anos, uma coisa assim. Ou fazer a conta aqui, né? 1498 a 1507, vocês vão chegar aí a, sei lá, uma certa idade, né? Eu não vou fazer uma conta agora de cabeça, né? Então, um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida como um Deus, ok? Honrou em seguida como Deus aquele que não passava de um morto, né? E transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias, ok? E honrou em seguida como um Deus aquele que não passava de um morto. Quem que não passava de um morto? César Borgia. Verso 16. Este costume ímpio, pessoal,
Irmão, irmã, vovozinha, vovô, tio, tiazinha. Eu tô dizendo a vocês, se vocês não estão dando ouvido à palavra de Deus, porque eu estou lendo a palavra de Deus, se vocês ignorarem, vocês estão sendo marcados à morte no dia, né, do julgamento final desse mundo. Vocês estão sendo marcados para a morte. Eu não posso fazer nada. Eu não posso rezar para Deus para fazer Deus salvar alguém, porque Deus, eu não mando em Deus. Ele manda em mim. Então eu estou dizendo a vocês, vovó, vovô, titio, titia, irmãos e irmãs, descendentes das 12 tribos, negros, indígenas e os chamados latinos, mulatos, né? Que têm de descendência o pai descendente de indígenas ou negros das 12 tribos, tá entendendo? Vocês precisam sair das igrejas romanas. Vocês precisam parar de dar ouvidos a ideologias do homem branco. Vocês precisam queimar a imagem do Jesus Borgia. Vocês precisam. Verso 16. Este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Como que eu posso descobrir se esse costume ímpio é observado como lei? Bem simples. Se eu escrevo aqui Jesus Cristo, olha quem aparece. O Jesus Borgia. O Jesus Borgia. Por que toda vez que eu escrevo Jesus Cristo aparece o Jesus Borgia? Verso 16. Este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Porque isso virou lei agora. Ninguém pode mais fugir. A única coisa que vocês podem fazer, quando vocês obtêm a verdade da palavra de Deus, é ignorar essas coisas. Tá bom? Ignorar tudo que um homem branco fica falando para vocês. Tudo. Verso 17. Diabo, do grego diabolos, dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Aplicado a pessoas que, por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio. Dicionário português Priberan. Calúnia. Acusação falsa que fere a honra ou a reputação. Mentira, invenção, embuste. Caluniar, falsidade, criminação, aleive, calunioso, impostura, infâmia. Vamos falar de mais um caso aqui, né? Semana passada falamos da Cacau Protásio, hoje mais um caso de injúria racial, só que registrado ontem em Belo Horizonte. Seguinte, uma passageira disse a um taxista que não ia entrar no carro dele, por quê? Porque ele era negro. Aos gritos de racista, Natália Gomes, de 36 anos, foi conduzida para a delegacia. Ela ofendeu este taxista ontem em Belo Horizonte quando ele ofereceu ajuda. Perguntei para ela se ela estava precisando de um táxi. Ela falou para mim, não, realmente eu estou precisando mesmo, mas eu não ando com negro. Aí eu falei, pessoal, olha, isso é crime, é racismo. Ela tá assim, mas eu sou racista. Eu sou racista. Aí quando eu falei para ela que eu ia chamar a viatura para ela virou e deu uma cusparada nos meus pés. Mesmo depois que a polícia chegou, as ofensas continuaram. A sargento que atendeu a ocorrência era negra também e ela falou que não conversa com esse tipo de gente. Natália foi presa por injúria racial, desacato e desobediência. A defesa dela disse que só vai comentar o caso no curso do processo. Em 2 meses, outros 3 casos de preconceito vieram a público em Minas. Em novembro, 2 irmãos foram indiciados pela Polícia Civil por injúria racial contra um segurança no clássico entre Atlético e Cruzeiro no Mineirão. No outro caso, uma cozinheira disse que foi chamada de crioula durante uma discussão com o cliente no restaurante onde ela trabalha. O cliente negou. Já essa cuidadora de idosos recebeu uma oferta de emprego num aplicativo de mensagens que vetava negros e gordos.
A polícia fez uma operação de busca e apreensão na empresa, que também negou o crime. Na lei brasileira existem os crimes de racismo e injúria racial. O racismo é quando um grupo social é discriminado por causa da cor, raça, etnia, religião ou origem, e a ação atinge um número indeterminado de vítimas. Já a injúria racial acontece quando essa ofensa é dirigida a uma pessoa especificamente. Com relação ao racismo, o crime é inafiançável e imprescritível e a ação penal é pública e incondicionada. No caso da injúria racial, a gente está tratando de um crime afiançável, de um crime prescritível e de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então é necessário que a vítima procure a polícia, noticie o fato à polícia e manifeste o interesse de que aquela ação seja processada. Fazer o que eu fiz, igual eu fiz, que a gente vai combater. Muito bem. A Natália disse: eu sou racista para o taxista, e a gente reforça que racismo é crime. The white man's the devil. Right. And he's not Christ. Right.